Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A maldade e a astúcia do homem. Esse trecho eu achei bem interessante, né? Muitas das vezes as pessoas querem atrair, né? Pessoas até elas, com inverdades, com falsas virtudes, mas por trás tem um interesse, né? E eu fiquei pensando no quanto que Jesus agia diferente, né? Ele atraía as pessoas até ele e buscava amar e olhar com um olhar diferente do que outros as julgariam, né? Então Jesus atraía as pessoas até eles amando e olhando com um olhar, né? Olhando a pessoa, né? E muitas das vezes as pessoas, para não perder, né, os amigos, elas fingem ser pessoas que não são, né, para entrar em um grupo, né, e muitas das vezes acaba perdendo a sua essência, né, para estar ali com o grupo. E o quanto é doído, né, ser traído numa amizade, né, num relacionamento que foi conquistado, a pessoa é traída de alguma forma, né, trai a confiança dela, e o quanto que isso dói, né. Nesses dias eu achei interessante que uma amiga me ligou pedindo oração, e ela falava comigo assim, que as coisas que estavam acontecendo no trabalho dela não eram condizentes, né, com o que ela acredita, né? E ela não queria agir como eles estavam agindo. E ali estava, né, em jogo o trabalho dela, a posição dela. E ela foi conversar com o chefe dela, e o chefe dela falou com ela que teria que mudá-la de setor. E ela falou que o setor ela teria que viajar. Então esse setor ela não poderia, porque ela tem filho pequeno, né? E que ela não poderia viajar. E quando ela me falou isso, eu achei tão bonito, porque ela estava me falando que estava no trabalho dela, estavam ocorrendo coisas que ela não concordava, né? E que ela não queria ser condizente com aquilo. E ela se posicionou contra. Eu achei isso muito bonito. Pega o prato do chão e coloca lá na pia, por favor. Isso, obrigada, viu? Então, assim, muitas das vezes as pessoas, para não perder o trabalho, agem, né, de forma errada para não perder, né? Então, assim, ela colocou tudo a perder pela verdade, né? Pela verdade. E ela colocou tudo a perder, né? Pela verdade, né? Para não agir conforme eles estavam agindo no erro. Eu achei isso muito bonito, né? Porque ela tem que pagar a escola da filha, tem que pagar a prestação do apartamento, tem as contas, né? Ela e o marido dela. Então, assim, ela pôs tudo a perder, o emprego, indo contra aquilo, tudo que as pessoas lá estavam fazendo. Então, assim, e ela se posicionou, né? E assim, sem receio de perder o emprego, sem receio de perder amizades, ela foi contra, né? E isso é muito bonito, sabe? Muito bonito. Porque muitas das vezes as pessoas por dinheiro, né, são compradas, né? Por status, por dinheiro, para aparecer, né? Elas são compradas de alguma forma. E o quanto que é importante agir com justiça, né, e humildade, porque mesmo que perca em prol da verdade,
mesmo que perca algo, Deus não desampara, né? E ela, quando ela se colocou diante do chefe dela e dos colegas dela de trabalho, ela falou assim que ela poderia perder o emprego, né, por não concordar com o que estava acontecendo lá. Aí no outro dia eu mandei uma mensagem para ela falou que estava tudo ok, né? Que coloco que estava tudo ok lá. E o exemplo dela, né, me contando isso, encheu meu coração de alegria, né? Porque ela colocou em jogo tudo a perder, né? Por não fazer, né? Errado, por não agir de forma errada, né? Por não ter uma conduta errada ali para favorecer a si mesma e a empresa, para continuar na amizade e não perder o emprego. Ela falou comigo assim que ela tinha que pagar a escola, as prestações, as coisas. E assim, o quanto que ela foi provada ali, né? E o quanto que ela foi fiel. Aí no outro dia eu perguntei se ela estava bem, se deu tudo certo. E ela falou assim que o chefe dela não tinha conversado com ela ainda, né? Mas que ela estava com medo de ser mudada de setor. Mas que ela ia continuar firme em não fazer conforme eles solicitaram. Mas para ela não fazer, ela ia ter que ser mudada de setor. Então ela esperou e o chefe dela não falou mais nada. E depois disso, ela não comentou mais nada, eu também não quis perguntar, né? Deixei livre. Mas assim, a conduta dela deve ter feito muitos ali pensar, né? E eu achei muito bonito, sabe? A postura dela, assim. Que ela não foi comprada, né? Então, assim, o quanto que é necessário essas condutas, né, no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Igual, uma vez a gente estava na barraquinha, né, da igreja, na pastoral que ia trabalhar nas barraquinhas, e eu, em meio lá de todo mundo, eu falei que eu não concordava que vendesse cerveja e bebida alcoólica, né? Cerveja, né? Nas barraquinhas. E assim, foi contra todo mundo achava normal. Aí uma pessoa falou assim, mas o maior índice de vendas é a cerveja, o que dá dinheiro na barraquinha é a cerveja. E eu falei assim, gente, já tem o quentão, né, que é a bebida típica, né, de festa junina, e toma quem quiser. Muitas das vezes as pessoas tomam ali e já ficam satisfeitas, e pronto, não precisa de cerveja, não é bebida de festa junina, né? Nós temos um bairro lotado de bar, tem bar em cada esquina ali, ó, tem bar, numa mesma rua tem 3, 4 bares, né? Não precisa disso. E falaram que a maior venda das barraquinhas era cerveja. E eu falei com eles que eu preferiria que não tivesse boas vendas, mas que não tivesse cerveja. E o rapaz e a mulher que eram responsáveis pela cerveja saíram e foram embora, né? E depois eu sei que eles falaram lá que ia vender cerveja. Eu falei, eu não vou vir numa barraquinha que vende cerveja. Não vou vir. Porque o que acontece? Pregam sobre família, né? Sobre jovem, sobre vícios. E depois vai vender ali dentro, sabe? Eu não concordei. Aí eu também falei, eu também não vou participar da barraquinha onde vende cerveja. E falei assim, ó, vocês optaram, né? Eu não vou vir participar. E realmente não participei de nenhum dia na época lá, né?
E quando colocam também músicas mundanas, né? Eles falam que é para atrair as pessoas. Gente, as pessoas já estão expostas a essas músicas. Por que não colocar umas músicas, né, de festa junina que tem um teor mais, né, com menos palavras, né, com menos barulho, assim, colocar mesmo músicas típicas de festa junina, de quadrilha, músicas da igreja mesmo, que, né, tem algumas músicas sertanejas, tem algumas músicas, né, que podem ser colocadas, né, e aí muitas das vezes eu fui taxada como a certinha, né? E uma vez as catequistas queriam fazer reunião na minha casa. Eu era solteira, né? Na casa da minha mãe. E elas queriam levar bebida alcoólica, né? E cerveja, vinho e tudo mais. Aí eu falei com elas que era a casa da minha mãe, né? Eu falei com elas que eu sou filha de ex-alcoólatra e eu não concordo de ter cerveja que nas minhas festas de aniversário nunca teve. Igual, uma vez eu fiz um aniversário na minha casa e minha prima entrou com bebida alcoólica. Eu falei, bebida alcoólica aqui não entra. Aí ela, tudo bem, foi lá pra rua e ficou lá na rua. Enquanto ela tava tomando, ela tomou na rua. Ela entrava, pegava o salgadinho e ia tomar cerveja lá na rua. Eu falei, aqui em casa não entra bebida alcoólica. E era a casa da minha mãe. E minha mãe morreu de vergonha. Minha mãe ficou brava comigo porque a casa era dela, né? E ela concordava em ter. E eu falei que eu não concordava, porque tínhamos catequistas menor de idade também, né? Ajudantes, auxiliares, e eu não concordava com aquilo. Aí acabou que elas fizeram em outra casa, que ia ter cerveja, e eu não fui também. Aí me chamaram de várias coisas lá, vários nomes lá, tipo que eu era muito radical, né? Mas eu não me importava com aquilo, né, diante. E não para me vangloriar, não, que eu falo isso. Eu falo porque eu tive a experiência de ter pai alcoólatra dentro de casa, né? E a dificuldade dos vícios. E então uma vez também as pessoas do meu lado morreram de vergonha que o padre falou uma coisa e eu fui contra o que o padre falou, sabe? E falei, né? Expus minha opinião ali. Aí, só que assim, a gente não tem que agradar pessoas, né? Não tem que agradar pessoas e ir contra aquilo que a gente acredita. Eu sei que eu erro muito, que eu sou pecadora, que eu não sou, eu não tô falando como uma pessoa que não erra, né? Eu sei o quanto que eu erro, mas da gente não ter que concordar com as pessoas para permanecer ali no grupo, né? A gente pode pensar diferente e vai haver ou flexibilidade ou a gente não concordando, a gente pode não estar junto também, né? Então assim, o quanto que as falsas virtudes, elas muitas das vezes quando alguém age, né, modifica, né, a forma de agir diante dos outros, né, porque alguém é mais importante ou tem um status, aí muda toda a postura, né,
Eu acho tão bonito quando a pessoa trata todos iguais, sabe? Eu fui numa loja esses dias, eu entrei lá, a mulher dando maior atenção para um senhor, né? Que tinha dinheiro, que era rico, né? Vendendo as coisas. E o outro moço humilde, com dificuldade de falar, arrastando o braço, a perna, ela nem deu ideia, sabe? E até o irmão dela que trabalha lá ficou assim, né? Chocado com a atitude dela, né? O quanto que trata bem quando vê que o outro, né? Tem um status, tem um dinheiro, né? Eu achei bonito que eu entrei em outra loja, entrou uma senhorinha humilde, simples para comprar, e o quanto que ela foi bem tratada, né? E chegou um outro lá com poder aquisitivo maior e foi tratado da mesma forma, sabe? O mesmo olhar, o mesmo jeito, o mesmo tratamento. E isso é bonito demais, sabe? Não fingir, não tratar bem porque o outro, né? Tem um status, né? Tem um, sei lá, igual uma vez eu falei com um amigo meu assim, falei com ele assim, olha, nunca perca a sua essência, porque quando você começou a estudar, a fazer faculdade, você ficou muito chato, muito enjoado, dono da verdade. E quando você vai falar sobre determinada coisa, você até muda seu jeito de falar, né? Aquele ar de que tem conhecimento, né? E eu falei isso com ele ficou com raiva de mim, ficou bravo comigo, né? Mas naquele momento eu precisava falar isso. Aí eu falei que não precisava mudar a postura para falar bonito, não. Que ele falasse como ele sempre falou, né? Com humildade, com que não precisava modificar porque tinha uma sabedoria ali, né? E assim, nunca perder a essência, sabe? Que a pessoa é, assim. E assim, esse trecho ele é bem legal, sabe? Tô colocando um desenho aqui para os meninos assistir. E assim, aí às vezes tem um anúncio, né? E tem que tirar o anúncio. E assim, esse trecho também me fez refletir bastante, sabe? Sobre a minha postura, né? Como que eu sou diante das pessoas, como eu me comporto diante de Deus. Porque a passagem bíblica de ontem foi justamente sobre isso, né? Não queira aparecer diante dos outros, né? Se mostrar diante dos outros. Mas no escondimento, fazer as obras em segredo, né? Que a mão direita não vê o que a mão esquerda faz. Então, assim, as boas obras em segredo, né? Não como vanglória, né? Mas como testemunho, né? Não precisa deixar de falar por completo, né? Porque pode testemunhar com a vida, pode ter um ato, pode ser testemunho na vida do outro, né? Um bem que você faz. O próprio Jesus fala na Bíblia lá, né? Que vai tu e fazes o mesmo, né? Do bom samaritano. Então, o quanto que me fez pensar, sabe, como é minha postura diante, né, das situações do dia a dia, como que eu ajo, e me fez pensar bastante, sabe, o quanto que eu preciso modificar, o quanto que eu preciso mudar, e com a ajuda de Deus também, né, de pedir a Deus, né, sabedoria de como falar, de como agir diante das circunstâncias, porque a gente lida com pessoas para não ferir as pessoas, né? E muitas das vezes, sabe, as pessoas elas utilizam
das faculdades, do dinheiro que tem, né, para obter coisas para si mesmas, né? Não é julgamento, né? É para a gente refletir, né? E justamente aquilo que sou diante de Deus, que sou diante do outro, né? Que esses dias eu ouvi a música que fala, né? Que a música é até evangélica, né? Que fala que não tá naquilo que a gente possui, né? E nem naquilo que a gente pode fazer. Que a gente tem valor por aquilo que a gente é, né? Não pelo que possui ou que pode fazer. E muitas das vezes, né, a gente percebe, né, pessoas que por interesse se aproximam de outras, né? Por interesse, para aparecer, para conseguir status, para conseguir fama, por causa de dinheiro, né? E na Bíblia fala sobre isso, né? Eu lembrei quando meu tio fazia festa, a casa lotada, né? E agora doente, lá ninguém vai, né? Então, assim, o quanto que a gente precisa, no dia a dia, revelar a verdade que somos, né? Não fingir, né? Uma aparência igual. Algumas pessoas que conversam comigo viram para mim e falam assim: nossa, você tem muita fé, você é uma pessoa muito santa, religiosa, você é uma pessoa de muita fé, você tem virtudes e blá blá blá, né? Aí eu viro para elas e só falo assim: vai conviver para você ver, né? Porque você tá falando de mim, de uma pessoa que você vê alguns momentos, né? Da semana, do dia, por telefone, WhatsApp. Vai conviver pra você ver. Passa um dia comigo, aí você vai ver a verdade que sou eu, né? Aí ela falou: que isso? Você é muito boa, que não sei o quê. Eu falei: passa um dia comigo. Então, assim, a gente deve agir com verdade, né? E não para mostrar aos outros, né? Mostrar às pessoas o que nós somos, né? Os nossos defeitos, qualidades. Eu lembro quando eu comecei a namorar, eu virei pro meu namorado, né? Hoje é meu marido, eu falei com ele assim: ó, eu sou muito sua amiga, eu quero falar que se eu fosse você, não casaria comigo. E eu era muito verdadeira com ele, sabe? Aí eu falava com ele no namoro: e se eu não puder ter filhos? E se eu sou muito chata? E se eu ficar desempregada? E tudo que eu falei aconteceu, né? Tudo. Então, como a gente já havia conversado com a verdade, né, no namoro, hoje a gente percebe que tudo que a gente conversou lá atrás foi benéfico, né? Porque houve verdade, houve transparência, né? Não teve fingimento. Então, assim, o quanto que é importante a gente ser transparente com as pessoas, ser verdadeiro, falar a verdade, né? Mostrar quem somos de fato, né? Porque não viver de aparência, né? Porque às vezes as pessoas acham que somos de uma forma que a gente não é. Teve uma época que eu era adolescente, uma amiga falou comigo assim, depois nós nos tornamos amigas, né? Mas ela falou comigo que não conversava comigo, que me achava metida. Só que assim, que eu passava perto, nem olhava, mas é que eu morria de vergonha, eu era muito tímida. E ela me chamava de metida, chata, né? Mas é porque eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de estar com as pessoas assim. Então,
Foi o que ela entendeu na época, né? E assim, antigamente eu ficava calada ou eu não falava meu ponto de vista para não ir contra o que as pessoas acreditavam. Hoje em dia não, eu falo se eu concordo, se eu não concordo. E eu não penso no que os outros vão pensar ou achar de mim, né? Eu exponho, eu coloco, mas eu falo que eu respeito a opinião do outro, né? Mas eu tenho buscado no dia a dia, né, falar a verdade, assim, com as pessoas, né? E eu tenho colocado isso para os meus filhos também, né? Igual, eu tenho conversado com eles bastante que a mentira, quando as pessoas contam mentira, ninguém mais acredita nelas. Quando elas contarem a verdade, ninguém vai acreditar, né? E perde a confiança, né? Então, é isso. Esse trecho ele é bem interessante, mas eu não consigo expressar ainda, sabe? Tudo que causa dentro de mim, assim, né? É muito simples, mas é muito profundo, muito intenso e eu não consigo expressar, assim, o quanto que cada trecho mexe aqui dentro comigo, sabe? Eu não consigo expressar com palavras. A plenitude, sabe? A grandeza de cada parte desses trechos, assim. É impossível, né, falar assim, porque, nossa, é muito forte, é muito intenso, é muito bonito. É isso, né? E me fez refletir bastante as minhas condutas, né? Não para me autoavaliar, mas para refletir mesmo no sentido de perceber, né? Como eu tenho agido, como que eu devo agir diante das pessoas, né? Mostrar a verdade que eu sou, né? E não me esconder, né? Ser transparente e ser aquela que sou, né? Não precisar fingir diante, assim. Eu lembro que uma vez numa entrevista de emprego, todo mundo riu de mim, porque era uma psicóloga, a coordenadora do setor e a chefe, né? E era um laboratório para estávamos em 26 pessoas para concorrer a um cargo de coleta de sangue. Aí a moça falou assim: "Fala sobre você". E perto daquelas 26 pessoas que estavam ali, as coordenadoras e tudo, eu falei: "Eu sou uma pessoa insegura, sou tímida, insegura". Aí uma menina começou a rir de mim lá, eu ouvi ela rindo, debochando, sabe? E depois eu parei e pensei: nossa, que doideira, né? Eu falar isso aqui concorrendo a um emprego, né? Aí, só que aí depois eu falei, né, que eu estava buscando em terapia melhorar a timidez, que eu tinha dificuldade de relacionar com as pessoas e que eu buscava mais segurança, né, nas coisas que eu faço. E a menina rindo de mim, debochando, né? E ali eu falei a verdade como eu era, assim. Aí a moça virou e falou assim: todos vocês podem ir para outra sala com a coordenadora e ficam essas 3 pessoas aqui. A menina levantou, riu da minha cara e foi embora, né? Eles acharam que eles tinham passado, a gente tinha perdido e aconteceu o contrário, né? Nós 3 que ficamos, né, para o cargo da coleta de sangue. Aí eu achei aquilo assim, né? No começo eu assustei, né? Mas assim, o quanto que foi importante falar a verdade ali, né? Expor
como que eu sou, porque na época eu era muito insegura, muita vergonha, eu era tímida. Eu já havia trabalhado na coleta de sangue em outros hospitais e as pessoas tinham experiências na área e eu tinha pouca experiência porque eu fiquei pouco tempo, né, no outro emprego. E todos já tinham bastante tempo no emprego, né? E eu falei isso também, né? Eu falei que eu tinha ficado pouco tempo porque eu queria conhecer e aprender novas coisas, assim, com outras pessoas, em outro ambiente. E que eu falei que eu gostava bastante, né? De trabalhar na área, né? Então, assim, a verdade liberta, né? E eu fiquei bastante tempo lá no trabalho e foi uma experiência muito boa, assim, né? Aprendi bastante. E eu vi que é verdade, né? Falar a verdade, né? A gente ganha muito com isso. A gente pode perder, mas a gente ganha muito mais, né? É, é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.